Bom dia, irmãos. Nós vamos proceder com a liturgia da palavra. Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao verso 18. Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao 18. Diz assim o texto bíblico. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa ao jejuar. Arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus, nós queremos te louvar por essa manhã, Senhor, por tua palavra que é fiel e verdadeira, Senhor. Pedimos a ti que fale aos nossos corações, Deus, que os nossos corações estejam cativos à tua palavra, Senhor. Fala a tua igreja, Senhor. Concede-nos que possamos praticar a tua palavra com vigor, verdade, Deus, e anelo, Senhor. Pedimos tua bênção nessa manhã, Deus, sobre cada irmão. Repouse a tua semente, Deus, a tua boa semente sobre cada coração, Deus. Te glorifique em nós, Deus. É o que te pedimos. Como você sabe, nós estamos no segundo episódio dessa série intitulada Jejum e Espiritualidade em Tempos de Excessos. Nós ouvimos domingo passado, irmãos, que a prática do jejum se tornou uma disciplina distorcida e entre muitos evangélicos, no meio evangelical. Alguns a transformaram simplesmente em legalismo e autopromoção, enquanto outros a abandonaram literalmente, por desconhecer realmente o propósito do jejum. A verdade é, irmãos, que o jejum não é uma moeda de troca, tá? Como alguns acreditam ou alguns pensam. Ele não é uma ferramenta de barganha. Também não é um sacrifício que por si só gera recompensas, muito pelo contrário. Embora esse sacrifício e essa moeda de troca pareçam sinônimos correlatos, né? Ou opostos, aliás, antagônicos, ambos pensamentos sobre o jejum refletem uma mesma percepção. Eles revelam um coração que ainda não compreendeu a profundidade do evangelho da graça. Nós, irmãos, que vivemos numa sociedade terapêutica, como foi bem dito na semana passada, essa sociedade nos ensina algo totalmente contrário. A tese da sociedade terapêutica foi desenvolvida pelo sociólogo e crítico cultural Philip Riffe, especialmente em seu livro Triunfo da Terapêutica. A ideia do Riffe é de que a cultura ocidental passou por uma grande transformação. Ela evoluiu, em alguma medida. Ela ganhou uma outra conotação, ela ganhou uma nova metamorfose. O que acontece com essa sociedade? Ela deixa de ter valores morais e religiosos compartilhados e passa agora a ser organizada por uma busca de bem-estar social, por um bem-estar psicológico. E é aqui que surge a grande problemática do Riffe, porque, segundo ele, esse homem, chamado de homem psicológico, agora vai interpretar a realidade a partir de um outro prisma. Esse novo homem não vai buscar mais viver conforme uma verdade objetiva ou uma verdade transcendental. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele vai viver agora pelos seus sentimentos. Ele vai buscar administrar os seus sentimentos e alcançar uma satisfação pessoal em tudo que ele fizer. Isso é muito contemporâneo, não é? Essa busca e essa necessidade pela satisfação pessoal está muito presente no nosso cotidiano. Nós somos educados, irmãos, a satisfazer imediatamente todas as nossas necessidades, todas elas. Sejam necessidades de impulso, necessidades de desejo. A nossa sociedade é muito freudiana, eu diria. E não é à toa, irmãos. Porque se sentimos fome, comemos. Nada como o iFood, né, para facilitar a nossa vida. Pedimos um iFood e resolvemos tudo. Se sentimos tédio, pegamos o celular. Instagram está aí para resolver o problema de muitos que vivem de tédio. Se sentimos ansiedade, irmãos,
Nós procuramos alguma distração em streamings como Netflix, Amazon Prime, HBO e outras plataformas mais. Porque isso vai resolver o nosso problema em alguma medida. Nós nunca tivemos tantas formas de preencher o vazio do nosso coração. E talvez nunca tenhamos experimentado tanta dificuldade para perceber que uma fome do tamanho dessa que existe no nosso coração só pode ser suprida pelo próprio Deus. O John Piper diz de modo maravilhoso no seu livro Fome de Deus, de que os maiores adversários de Deus são suas próprias dádivas. As dádivas que Deus nos concede, irmãos, no nosso cotidiano, talvez sejam os maiores inimigos que acompanham as nossas vidas. Desejamos nos alimentar cotidianamente com coisas que nunca comemos, porque queremos refinar o nosso paladar, temos uma necessidade de consumo imensa, e mais do que tudo isso, se estamos cheios de tédio, precisamos simplesmente sentar no sofá e olhar para a nossa TV, esperando que aquilo ali aplaque essa necessidade momentânea. É justamente por isso, irmãos, que nessa série nós temos olhado para a temática do jejum, porque o jejum nos ajuda a reconhecer que somente Deus, e nada além de Deus, pode nos ajudar a satisfazer essa profunda necessidade que temos dele mesmo. Essa necessidade do coração. Essa necessidade que sobe no nosso coração, de que é de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio que há no nosso coração, irmãos. Existe uma fome no coração do homem, que é uma fome pelo próprio Deus. E somente o jejum pode nos mostrar isso. O texto que lemos, ele faz parte de um grande enredo, tá? De uma grande sessão. Os capítulos 5, 6 e 7 fazem parte do que nós chamamos Sermão do Monte. Jesus sobe a uma campina, tá? Mateus vai dizer que é um monte, e Mateus é um judeu. Ele está olhando para os judeus enquanto escreve e pensa, esse homem que se senta no monte e que agora abre sua boca para ensinar, não é nada mais, nada menos que Jesus. E a imagem que Mateus quer nos fazer transportar quando um judeu leria, ou quando nós lermos, é de que esse homem que está falando agora, ele seria uma tipificação de Moisés. É maravilhoso isso, irmãos, porque Moisés recebe as tábuas da lei no monte e leva ao povo. Aqui não, nós vemos nosso Senhor subir a campina, a esse monte, segundo Mateus, sentar-se, abrir sua boca e começar a ensinar. Já não é Deus mais descendo ao homem, trazendo uma mensagem a esse homem, agora é Deus encarnado, sentando-se naquela campina, ensinando aqueles homens suas verdades eternas. Esse é o enredo inicial do capítulo 5. E é interessante, irmãos, que esse sermão, ele é muito grande, por isso que ele tem 3 capítulos, mas nós encontramos muitas orientações espirituais nele. Orientações que buscam moldar a nossa vida de acordo com as diretrizes do reino, conforme o reino do Senhor. Tanto para nos confrontar contra a falsa religiosidade e essa espiritualidade de verniz que muitas vezes a gente carrega. No capítulo 5, em particular, o Senhor trata de 3 práticas centrais. No capítulo 6, aliás. Que refletem a piedade do judaísmo daquela época. E a piedade que muitas vezes nós professamos. Ele fala, quando deres esmolas, quando orares, e por fim, quando jejuares. Práticas cotidianas de todo judeu. Práticas cotidianas de todos nós. Agora, nós temos considerado o tema do jejum. Por isso eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar verso a verso. Nós vamos considerar 2 lições importantíssimas nesses versos. Como não jejuar e como devemos jejuar. E aqui você tem todo o enredo do sermão. Quando jejuarem, não apresentem uma aparência triste como os hipócritas. Jesus não disse se vocês jejuarem, mas quando jejuarem. Isso é importante, irmãos, porque Jesus não está ensinando a respeito da conveniência de jejuar ou não jejuar. Não existe uma hipótese aqui. O que fica claro é que Jesus sustenta essa disciplina do jejum, porque ele previa que os seus discípulos jejuariam. Por isso ele diz, quando vocês jejuarem. Não é algo conveniente. Ele acredita piamente
que os seus seguidores e nós, como igreja do Senhor, jejuaríamos. Ele está assumindo que nós vamos praticar o jejum. E ele vai fazer o quê? Nos ensinar agora a jejuar de forma correta. E de que modo ele começa? Começa por uma negativa. Porque se devemos fazer algo correto, precisamos entender como não fazê-lo primeiro. Então ele começa dizendo: não apresenta uma aparência triste como os hipócritas. Por que a hipocrisia, irmãos? Por que ele se refere a esse jejum dos fariseus como hipocrisia? Porque o fariseu, ele transforma o jejum em espetáculo. Eles são religiosos. Eles decidiram jejuar. E a prática é legítima. Eles estão mostrando a realidade daquilo que é certo em seus corpos, jejuando ao Senhor, sem dúvida. É uma prática correta. Mas os fariseus estão jejuando e se mostrando como quem está jejuando. Estão se expondo. E a palavra grega aqui ela é muito importante porque hipocrisia vem de hipócrites, que significa um ator, um teatro. Jesus está dizendo que eles representam um personagem. Aquilo não é real. É mera performance, como foi bem dito aqui no culto. O coração que motiva o jejum deles, irmãos, é um anseio pela admiração dos homens. Eles buscavam essa admiração, esses aplausos. E os fariseus estavam escondendo uma verdade aqui, debaixo do manto do jejum. E essa é a hipocrisia deles. A disciplina de jejuar 2 vezes por semana era o cotidiano na vida de um judeu daquela época. Isso era legítimo, muito legítimo. Jejuar não é o problema. O problema é as motivações que fazem com que você jejue de forma errada. Eles estavam jejuando para receber aplausos, para serem admirados. O problema não é o jejum, irmãos. Entenda bem. O problema era o coração deles. O coração deles não estava no lugar certo. E quando nosso coração não está no lugar certo, irmãos, tudo que fazemos redundará em rejeição de Deus. O texto também fala que eles mudaram a aparência do rosto. E aí você pode pensar, Léo, como esses homens andavam de manhã? Bom, dentes não escovados, cabelo despenteado, rosto abatido, expressão triste e roupas negligenciadas. Eles se vestiam de panos de saco, jogavam cinza sobre suas cabeças e estamos jejuando em praça pública. O figurino muda, irmãos, porque isso é simplesmente uma peça de teatro. Eles estão personificando algo que eles não são. Quantas vezes nós não lidamos com disciplinas espirituais de forma incorreta? Quantas vezes nós não lidamos com práticas sagradas de forma equivocada? Porque não entendemos que a vida cristã não deve ser reflexo de encenação, irmãos. No grande teatro da glória de Deus, irmãos, nós precisamos viver com piedade diante do Senhor, com motivações sinceras e reais. Para o hipócrita, irmãos, a realidade é concebida dentro de um palco fechado. E esse palco é o seu próprio egoísmo. Lembre-se daquele fariseu que orava de si para si mesmo, na parábola do publicano e do fariseu. Agora é engraçado porque o orgulho se manifesta aqui, não simplesmente pela aparência religiosa deles. Ela é a própria natureza dessa rejeição de Deus. O orgulho revela essa rejeição de Deus. Por isso Jesus diz, quando vocês jejuarem, não pareçam como os hipócritas tristes. Essas pessoas estão cheias de si mesmas. Passaram a amar mais a si mesmas do que a Deus. Substituíram verdade por mentira. Ó, irmãos, que o Senhor nos ajude a ver com verdade para Ele. A religiosidade desses fariseus é simplesmente mera propaganda espiritual. Existe um desejo intenso nesses homens, irmãos, de admiração, de elogios. Eles querem receber elogios daqueles que os veem em praça pública. Olha lá o homem piedoso, olha lá o homem de Deus. Irmãos, certa feita um pregador chamado Richard Baxter estava pregando.
E após ele pregar e descer do púlpito, uma irmã o procurou e falou: irmão Baxter, como você foi maravilhoso na sua mensagem. Não estou falando que isso não possa ocorrer, irmãos, entenda bem. Mas ele previu e entendeu as condições do coração daquela irmã naquele momento. Ele conseguiu discernir o coração daquela irmã muito rapidamente. E ele falou para ela: irmã, o diabo me falou a mesma coisa lá no púlpito. Ele desceu do púlpito e ela falou: irmão Baxter, como você pregou bem. E ele desce do púlpito e vira para ela e diz: o diabo me disse a mesma coisa lá em cima. Porque o coração dela estava cheio do diabo. Ela estava traçando para ele elogios que afagariam seu ego, que lhe trariam um tipo de admiração, mas ele sabia o quanto isso era perigoso. Que o Senhor nos livre, irmãos. Nos livre do desejo de admiração. O texto fala aqui que eles desejavam ser vistos. Precisamos ter uma vida em secreto com o Senhor, irmãos. Precisamos fazer sem que as pessoas nos aplaudam, sem que as pessoas venham nos trazer elogios. Precisamos fazer, irmãos, de modo desinteressado, de modo voluntário. Todo o objetivo desses homens era, literalmente, visibilidade. Eles queriam ser visíveis. Não era buscar Deus, irmãos. Era construir uma reputação espiritual. Está cheio de gente assim lá fora, irmãos. Fiz jejum de 40 dias. Fazemos o jejum de Daniel. Entenda bem, irmãos. A prática do jejum é legítima. O problema é o coração desses homens. Jejum para ganhar um carro, jejum para ganhar uma casa. Não se barganha com Deus, irmãos. Se o jejum não nos interpelar o coração a buscar ao Senhor, de nada vale. Nós precisamos do Senhor, irmãos. Não precisamos das mãos do Senhor. Não que elas não nos favoreçam muitas das vezes, irmãos. Mas é pelo Senhor e para o Senhor que jejuamos. Não é por aquilo que Ele pode te oferecer. É por aquilo que Ele é. E Ele é o nosso bem mais precioso, irmãos. Se existe uma riqueza, é Jesus. Essa é a maior riqueza que temos. E perceba, a hipocrisia ela é uma expressão tão velha quanto o pecado original, porque a promessa da hipocrisia é: e sereis como Deus. O sentimento de autoglorificação, que é muito característico da nossa sociedade, é: você será como Deus. A grande verdade, irmãos, que o homem hipócrita tenta o diabo. O diabo tenta o homem hipócrita, mas o homem hipócrita tenta o diabo. Que o Senhor nos livre, irmãos, da hipocrisia. Que isso transforme o nosso coração. Porque o hipócrita não é capaz de sondar o seu próprio coração. Ele não tem essa capacidade, irmãos, de sondar o seu próprio coração muitas das vezes. Você se lembra da parábola do fariseu e do publicano? Deixe-me retomá-la com você. Lucas 18, verso 9 ao 14. O texto diz assim: alguns confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficava à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jejuo 2 vezes por semana, faço orações, e existe uma tradução que diz que ele orava de si para si mesmo. E ele era muito fiel no dízimo dele. Irmãos, muitas das vezes, nós caminhamos com o Senhor, acreditando que tudo o que fazemos tem redundado em glória ao Senhor, porque acreditamos que estamos fazendo algo.
O grande problema é que não entendemos que o evangelho é sobre graça, não é sobre o que fazemos. Você tem carregado um jugo, como o jugo do Bunyan, do peregrino, justamente por não entender que a vida que o Senhor nos confere é uma vida de graça. Não é sobre jejuar 2 vezes, sobre ter uma vida de oração ou dar o dízimo, irmãos. Não que isso não tenha que acontecer e não que seja legítimo. Mas se isso é de si para si mesmo, isso é oferta vã. É jejum vão. É oração vã. É vida de aparente piedade. É vitrine, como está aqui. É simplesmente vitrine. Muitos vão dizer, né? A gente encontra muitos irmãos. E a gente, conversando com esses irmãos, percebe que eles creem em Cristo Jesus. Eles jejuam por Cristo. Fazem jejuns públicos. Ensinam, pregam. Cantam sobre Cristo. Mas Cristo sempre permanece de fora do coração deles. Talvez batendo para tentar entrar. E a porta sempre fechada. Como diz em Apocalipse 3. Que o Senhor nos livre da hipocrisia, irmãos. De tentarmos viver uma vida de aparência diante do Senhor. Que o Senhor nos confira uma vida de intimidade real com Ele. Os fariseus estão buscando literalmente, irmãos, uma recompensa errada ao jejuar. Eles estão buscando a estima das outras pessoas. Como bem disse, eles buscam elogios. Agora, eles escondem isso com um falso amor por Deus, irmãos. Um falso amor por Deus. É capaz, Leão, de vivermos na igreja e realmente não amarmos o Senhor? Sim. É duro dizer isso, mas é a realidade. Sim. Examine o seu coração. Considere seus caminhos diante do Senhor. Jejum significa amor por Deus. Fome de Deus. Eu me privo de coisas que amo, justamente porque amo algo que é muito maior do que essas coisas que são temporais. Eu amo o Senhor. O Senhor é meu tudo, irmãos. E aí quando você terminar, você pode dizer, amo muito tudo isso. Porque Deus é o seu alimento, é a sua vida, é o que te move a viver. Esses que não honram a Cristo, irmãos, não têm comunhão com Ele, não amam. E a grande pergunta que eu faço para você nessa manhã é, o que poderia fazer um homem que não ama o Senhor no céu? O que ele vai fazer lá? O que ele fará lá? O que fará um homem que não ama o Senhor no céu? Nada. O céu será um lugar de fadiga, de cansaço. Porque tudo o que desejamos não são ruas de ouro, irmãos. Não são muros de cristal. É o próprio Cristo. Ele é o nosso bem mais precioso. De que adianta uma bela Jerusalém linda sem o nosso Cristo? Mais vale o inferno com Ele. Precisamos anelar pelo nosso Senhor, irmãos. Então, como nós devemos jejuar, Léo? O texto nos diz: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Mas apenas o seu pai, que vem em secreto, e seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Jejuar é um ato extremamente dirigido a Deus. Ser visto jejuando é uma coisa, irmãos. E jejuar para ser visto não é a mesma coisa. São coisas totalmente distintas. Você pode jejuar publicamente. Porque imagine um homem e uma mulher dentro de casa. O marido tira um tempo de jejum para o Senhor e fala, vem almoçar, venha tomar café. E ele fala, não posso. Mas por que você não pode? Está tudo bem? E aí ele se compromete a não falar que ele está jejuando, simplesmente porque ele acredita que isso vai acabar com o jejum dele. Não é isso que o texto está dizendo. Você pode dizer, eu estou jejuando ao Senhor, estou separando um tempo para o meu Deus. A questão não é essa. A questão é pintar
um retrato de piedade para sua esposa ou para o seu esposo, dizendo: eu sou um santo que vive em jejum aqui. Gastei 24 horas em jejum para que o meu Deus seja glorificado. Quando tudo o que você tem feito é afagar o seu próprio ego, massagear a sua própria alma. O Senhor está nos convocando para um jejum solene, irmãos. Para uma vida de piedade. Jesus está convocando, irmãos, para uma relação pessoal. Por isso, acorde de manhã, lave o seu rosto, penteie seu cabelo, escove seus dentes e vá jejuar ao Senhor. Disponha do seu tempo para gastar com o Senhor. O que o Senhor espera de nós é uma vida de total autenticidade para com Ele. Pessoalidade. Se você perdeu o Senhor em seu quarto, irmãos, volte, feche a porta do seu quarto e vá orar. Se você perdeu o Senhor na mesa da cozinha, sente-se lá e jejue. Se você perdeu o Senhor na sua sala, vá buscar o Senhor mais uma vez. É possível encontrá-lo, irmãos. É possível encontrá-lo. Agora, uma coisa muito importante que você deve guardar no seu coração, irmãos, e eu falo isso com todo amor. Ele amou primeiro. Ele amou primeiro. Sem nenhuma certeza de que um dia nos amaria, de que seria amado. Sem nenhuma garantia de que seria respondido, irmãos. Ele simplesmente tomou uma iniciativa. Ele deu o primeiro passo por nós. Ele veio ao nosso encontro, irmãos. Ele nos amou e se deu a nós. Por que não gastar tempo com o nosso Senhor jejuando? Se o primeiro passo foi dele. O primeiro passo da relação foi dele. Quando o homem cai no Éden, a primeira coisa que o Senhor faz é procurar Adão. A iniciativa é sempre de Deus, irmãos. E o que Deus faz agora é nos convidar para uma relação mais profunda com Ele. Sabe esse vazio existencial que permeia a tua vida na semana? Sabe esse vazio de querer acumular coisas, comprar coisas, consumir coisas? Talvez seja a falta de percepção de que o reino e sua justiça devem ser buscados primeiro. Por isso você fica preenchendo a sua vida com várias coisas, com várias atividades. Eu preciso cantar, eu preciso pregar, eu preciso ensinar, eu preciso fazer faculdade, eu preciso fazer um curso. Eu preciso pedalar, eu preciso me exercitar. Porque você não entendeu ainda que essas coisas não vão te preencher. Não que não seja legítimo, irmãos, entenda muito bem isso. É muito legítimo. O problema é outro. A grande verdade, irmãos, é que a eternidade mostrará para nós que não foi por falta de tempo. E talvez essa será a grande vergonha que carregaremos em nosso testemunho. Porque poderíamos entregar muito mais ao nosso Senhor e não o temos feito. Com desculpas esfarrapadas. Ele nos amou primeiro. E é porque Ele nos amou primeiro que podemos o amar. Agora, se você tem amado pouco ao seu Senhor, entenda muito bem. Entenda muito bem. É porque você o tem negligenciado. Não deixe sua fé perder significado, irmãos. Há um significado na graça. Nos voltemos para o nosso Senhor Jesus, irmãos. Nossa atenção precisa estar em Deus. No seu amor, na sua graça, na sua compaixão. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e contemplar a sua obra graciosa que se realiza em nós todos os dias, apesar de nós. Nós precisamos voltar os nossos ouvidos a Ele. Há quanto tempo você não ouve? Há quanto tempo você não abre sua Bíblia na sua casa para ler sobre o Senhor e ouvir o Senhor falar com você? Há quanto tempo você não se ajoelha para buscar o Senhor em oração? Há quanto tempo você não jejua ao Senhor, esperando receber dele mais anseio?
expressar anseio do Senhor, anelar ao Senhor, irmãos. Ele nos convida para uma relação pessoal, irmãos, e real. Não é mera ficção. Ele existe. Nós nos relacionamos com uma pessoa. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Seja essa nossa súplica nessa manhã, como a súplica de Davi. Que recompensa nós temos buscado, irmãos, ao jejuarmos? A palavra recompensará que aparece aqui é uma tradução um pouco ruim, porque ela não apresenta a complexidade do que o texto informa. Quando nós jejuamos, o que nós temos buscado é literalmente o nosso Senhor. É o Senhor, irmãos. Jejuamos e a única recompensa que temos é o Pai, que vem em secreto. Isso é tudo que necessitamos, irmãos, é tudo que procuramos. Se os fariseus buscavam outras coisas, irmãos, que nosso coração não seja como o coração do fariseu. Nós precisamos amar o nosso Senhor, irmãos. Precisamos viver por Ele. A recompensa que o texto fala é o próprio Deus. Deus e o seu Evangelho, irmãos, são tudo que necessitamos. Por isso, irmãos, eu quero convidar você nessa manhã a viver a prática do jejum na sua vida. Caminhando para o fim, irmãos, o texto fala que o Pai recompensará. Que o Pai o recompensará. É belo isso, irmãos, porque Jesus carregou na sua vida essa vida de amor. Ele veio para uma plateia de um, que é o próprio Deus. Ele carregou na cruz a morte que era minha e sua. Ele carregou na cruz aquilo que nós mereceríamos receber como punição pelos nossos pecados. Ele carregou o fardo que nós não suportaríamos. E o texto diz que ele disse ao Pai: Deus meu, me desamparaste. Por que me desamparaste? Se alguém poderia receber glória, se alguém poderia receber a evidência, o olhar do Pai, esse alguém era Jesus. E a única recompensa que ele recebeu no madeiro foi o silêncio de Deus, por amor a mim e a você, pecador. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você a entender que a obra da adoção foi realizada por Ele. Deus nos convida para a sua mesa, irmãos. Porque essa obra reconciliatória, irmãos, ela é um reflexo de graça. Na mesa da misericórdia encontramos um banquete de graça, irmãos, onde o próprio Jesus é o alimento que desejamos, é o alimento que necessitamos. Que o Senhor conforme o seu coração a essa verdade eterna, irmãos. Que o Senhor conforme a sua vida, a vida dele. Porque no final das contas, se Cristo nos amou com amor eterno, de que vale elogios de homens? Se Cristo nos amou com amor eterno, irmãos, de que vale aplausos momentâneos? Precisamos do olhar do nosso Senhor, irmãos. Precisamos do olhar do Senhor sobre nós. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Recline sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor. Te louvar porque o Senhor nos convida, Senhor. Nos convida a uma vida de fome, Deus, uma vida de entrega, onde o Senhor é o nosso alimento maior. Enche o nosso coração de Ti mesmo, Senhor. Nós queremos ansiar pelo Senhor como a corça anseia por água, Senhor. Nós queremos viver em piedade diante do Senhor, Deus, com temor e tremor, Deus.
Que os homens vejam nossas boas obras, Deus, e te glorifiquem, Senhor, sem dúvida. Mas que não seja para a nossa glória, Deus. Que tudo redunde em glória e louvor ao teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a viver para ti, com fidelidade e temor, Senhor. Abençoa a nossa jornada nessa semana, Senhor. Que possamos te glorificar, Deus, em secreto. Que possamos te glorificar, Deus, no nosso íntimo. É o que te pedimos, por Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos.